श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावै तुलसीदेवी पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो दिशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Tanyam rupa charitadi sukirtananu smritva kamina rasana manasi niyajya Tishtanavaji tadunuragi jananugami Kalam naid akhilam iti upadesha saram Tanyam rupa charitadi sukirtananu smritva kamina rasana manasi niyajya Tishtanavaji tadunuragi jananugami Kalam naid akhilam iti upadesha saram Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que quando alguém está no estágio de sadhana bhakti, da prática devocional, e a pessoa está confusa, pensando que eu alcancei a perfeição, então surge um grande problema. Então, este tipo de concepção vai fazer com que essa alma condicionada caia. Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse, quando alguém está no estágio de sadhana, mas se considera perfeito, ela está confusa, então esta confusão vai fazer com que essa alma condicionada caia. Prabhupada pede, todos vocês tentem entender que há 3 diferentes estágios de bhajana. Um é sadhana bhakti, um é bhava bhakti e o outro é prema bhakti. Não se confundam a esse respeito. Se você não entender o que é sadhana bhakti, e o que é bhava bhakti, e o que é prema bhakti, vai surgir um grande problema. Prabhupada diz, aqueles que são doentes, são pacientes, ou seja, tem uma doença do fígado, um problema muito sério no fígado, algo assim, eles não podem comer alimentos pesados. Aqueles que estão sofrendo de uma doença do fígado, tem icterícia, alguma doença perigosa, certamente, se este paciente quiser comer um alimento muito pesado, certamente ele pode até morrer. Prabhupada deu esse exemplo. Talvez aquele paciente pode tentar comer uma comida pesada, mas o médico não vai permitir que ele coma aquilo. Porque se ele comer esse tipo de comida pesada, certamente ele pode morrer. Dessa maneira, Prabhupada diz que até mesmo quando a gente não está no estágio de sadhana também, porque antes de alcançar o estágio de sadhana bhakti, tem um procedimento dentro do coração que é sadhana kriya, que se chama sadhana kriya. Sadhana kriya, essas atividades devocionais vão se manifestando no coração. Nesse estágio, o bhajana ainda não começou. A pessoa está em sadhana kriya, ela está praticando sadhana. Ok, de alguma maneira você está seguindo o Guru Vaishnava, ainda não 100%, você está praticando. Você está praticando, seguindo Ekadasi, tudo isso. Está tentando praticar. Você está tentando dar o seu melhor. Isso se chama sadhana kriya. E este sadhana kriya, ele não é realmente bhajana. O verdadeiro bhajana começa em sadhana bhakti. Quando a Swarupa Shakti, a energia interna do Senhor, ela entrar gradualmente em você, essa Swarupa Shakti vai te dar misericórdia, então você vai perceber que, por meio de todos os seus órgãos sensoriais, você vai querer fazer algo para Bhagavan. Por exemplo, os seus olhos vão querer ver as deidades. Os seus olhos vão querer ver as deidades ou os devotos. Os seus ouvidos vão querer ouvir Harikatha, Harikirtana. A sua língua vai querer saborear a prashadam ou vai querer cantar as glórias de Bhagavan. Dessa maneira, as suas mãos vão querer limpar o templo ou fazer vários serviços com as mãos. E as pernas
vão querer fazer parikrama, todos os seus órgãos sensoriais estarão ocupados fazendo algo para Bhagavan. Isso é chamado, quando você desenvolve esse tipo de humor, esse tipo de humor se chama sadhana bhakti. Quando a Swarupa Shakti gradualmente entrar em você e você sente um gosto por essas práticas. Assim, depois de sadhana kriya, sob a orientação estrita de Guru Vaishnava, você entra em sadhana bhakti e depois disso, sadhana bhakti vai te levar para bhava bhakti. E esse bhava bhakti, quando diferentes tipos de maya vêm até você, alguém quiser te tirar do bhajana, essas influências não vão conseguir te desviar. Você vai ficar numa fundação sólida. Você não vai balançar dessa posição. Quando você está em Bhava Bhakti, nesse momento alguém pode tentar fazer algo contra você, mas você está estável. E Prema Bhakti é o ponto extremo. E também tem várias gradações de Prema Bhakti. Não é uma brincadeira. Assim, se nós perdermos a nossa paciência, enquanto a gente está fazendo bhajana, enquanto a gente está fazendo seva, depois de algum tempo, se a gente sentir que a gente não está progredindo no bhajana, melhor abandonar tudo. Então, Vishwanatha Chakravarti diz que dessa maneira, muitos novatos, eles vieram e gradualmente abandonaram o processo devocional, porque eles não puderam acreditar. Claro, devido a terem cometido muitas ofensas, é por isso que eles não conseguem acreditar e no fim das contas eles se cansam e abandonam o bhajana e vão embora. Vishwanatha Chakravarti escreveu no Madhurya Kadambini, é um livro, são 2 livros. Sim, ele escreveu muitos livros, mas tem o Aishvarya Kadambini e tem esse outro, Aishvarya Kadambini e Madhurya Kadambini. Ele escreveu muitos livros. Vishwanatha Chakravarti escreveu muitas coisas, mas especialmente esses 2 livros que eu quero me referir, um é Madhurya Kadambini e o outro é Aishvarya Kadambini. No Madhurya Kadambini, ele escreveu sobre vários estágios do Bhakti, do Bhajana. Então, quando alguém, de alguma maneira, recebe uma inspiração para fazer Bhakti, a inspiração surge de várias maneiras. Às vezes, a pessoa é inspirada ao ver a sua avó fazendo parikrama ao entorno de Tulasi. Quando é uma criança, então ela começa a imitar. É um pequeno garoto, a mãe dá água para Tulasi, ela também rega Tulasi. A avó faz parikrama, ela imita. Assim, eles desenvolvem algum bom sanskara e talvez eles podem vir e fazer bhajana. E dessa maneira, isso se chama, quando você vê os devotos e obtém uma inspiração, isso não é bhakti realmente. Ou seja, a pessoa está vendo o meio ambiente, está reagindo a isso. E depois disso, quando a pessoa vem, quando a pessoa entende o Tattva Siddhanta ao ouvir um Shiksha Guru, ou no fim das contas um Diksha Guru, ela aprende o Siddhanta. Isso se chama Shastriya Shraddha. A primeira se chama Laukika Shraddha, uma fé cultural. Ao ver a sua avó, você é uma criança, ela fala, olha, dê água. Isso se chama Laukika Shraddha. É uma fé cultural. Você vê o ambiente e fica um pouco inspirado. Mas essa Laukika Shraddha está tudo bem, ela não é um grande problema. Mas a Laukika Shraddha, ela não vai te dar estabilidade. A menos que você desenvolva essa Shastriya Shraddha, essa fé profunda, então terá toda a possibilidade de você cair, porque a Laukika Shraddha, a fé cultural, ela não vai te ajudar a desenvolver uma fundação sólida. Então aqueles que têm Laukika Shraddha, eles estão no templo, e depois de um tempo,
Eles veem algum devoto fazendo algo errado e falam, esses devotos são inúteis, eu vou embora. Eu posso te dar um exemplo. Eu costumava morar em Vrindavana. Pela misericórdia do Guru Varga, eu não sou qualificado para estar ali, mas onde é que eu poderia ir? Eu tinha que viver em algum local. Pelo menos ali eu conseguia de graça algum chapate, alguma coisa assim. Então, o que fazer? Então, eu vim aqui antes do Ratha Yatra e ali eu estava vendo o Ratha Yatra, a procissão, aqui em Mayapur, não lá em Puri. Naquela época eu estava aqui. E eu estava observando e, por acaso, eu fiquei parado num local que era a loja de um Vaishnava, Nakul Prabhu. Eu falo até o nome dele. O nome dele é Nakul. Ele me respeita, não sei porquê. Então eu nem sabia que ele tinha essa loja ali. E eu estava parado ali. E aí ele saiu da loja e prestou reverências para mim. E depois ele falou, Maharaj, quando é que você chegou aqui? Ah, acabei de chegar. Aí ele falou, olha, meu filho, ele também foi para ouvir o seu Harikatha, porque você está falando Harikatha na Chaitanya Gaudiya Mata em Vrindavan, eu ouvi falar, ele também está muito interessado, ele foi lá. Ele foi lá, mas eu não encontrei com ele. Aí o pai falou, é porque na verdade ele foi com um grupo de pregação. Me ouçam o que eu estou dizendo. Ele falou, primeiro de tudo, meu filho ele foi com um grupo de pregação, e esse grupo de pregação ia para vários locais, Punjab, e depois disso ele ia chegar em Vrindavana. E na época que ele chegar lá, acho que você vai estar lá também. Aí, imediatamente eu respondi, olha, o seu filho não vai ficar no templo, ele vai voltar para casa. O quê? Ele foi embora, ele abandonou tudo. Eu previ isso, eu falei, não, seu filho não vai ficar no templo. Imediatamente você vai ver, o seu filho vai voltar para casa. Por que você está dizendo isso? Então, isso não é uma suposição minha, é uma experiência prática, porque, primeiro de tudo, sem nenhuma associação apropriada, ele foi junto com um grupo de pregação. E o grupo de pregação, ele se associa com todas as pessoas comuns. Tem muitos objetos de desfrute, mulheres, eles podem ver muita coisa. E eles vão ver o comportamento sujo dos brahmacharis. E realmente aconteceu isso. Realmente. Na próxima vez que eu encontrei com esse devoto, ele falou, olha, meu filho ficou decepcionado com os sadhus e voltou para casa. Então veja, isso era Laukika Shraddha para aquele garoto. Ele não tinha estabilidade na fé dele. Mas quando você desenvolve fé no Shastra, depois de ouvir de Guru Vaishnava, Shastriya Shraddha significa o que quer que Guru diga, você acredita 100%, o meu bem está ali. Quando você ouve Guru Vaishnava, você tem 100% de fé que aquilo é o bem para você. Aquilo que Guru Vaishnava, você tem certeza, você não duvida. Assim, quando você desenvolver essa Shastriya Shraddha, essa Shastriya Shraddha vai te ajudar a alcançar a estabilidade no bhajana. Isso não significa que a pessoa não pode cair. Ela pode cair, mas é muito raro. Shastriya Shraddha, aqueles que desenvolvem, usualmente eles não vão cair. Ainda assim, por acaso, se eles cometerem alguma ofensa, como que aconteceu com os seguidores de Prabhupada? Veja, eles fizeram muito serviço a Prabhupada. Depois disso, quiseram achar algum erro em Prabhupada e caíram. Isso pode acontecer, mas não é sempre, é muito raro. Quando a pessoa desenvolve Shastriya Shraddha, ela alcança essa estabilidade. De toda maneira, o que é que eu queria dizer? Que Vishwanatha Chakravarti Thakur, ele quis categorizar, mostrar os níveis, ou os estágios, o primeiro, o segundo, o terceiro estágio do bhajana. E ele dizia que, primeiro de tudo, quando alguém chega, Laukika Shraddha, com essa fé cultural, a pessoa está cheia de entusiasmo. Olha o que eu posso fazer, Maharaj, me dê serviço. Preste atenção. A pessoa chega cheia de entusiasmo e está dançando, super feliz, quero fazer seva. Isso se chama Utsahamai. A pessoa chega cheia de entusiasmo. Depois disso, a prachada é muito simples, não tem vitamina, minerais. Aí ela começa a ver as coisas
E a vida é muito simples, você tem que acordar 4 horas da manhã ou 3:30. Aí a pessoa começa a pensar, começa a ficar um pouco preocupada. A vida aqui é muito difícil. Então, Utsahamai, depois Ganatarala. Às vezes a pessoa está densa, às vezes líquida. Então, às vezes ela está mais animada, às vezes ela desanima. Depois, Vyuda Vikalpa. A pessoa pensa, é melhor eu ficar em casa, porque Mahaprabhu e os seus associados também eram grihastas, eram chefes de família. Aí depois a pessoa pensa, não, mas eu deveria ficar no templo, porque os Vaishnavas moram no templo. Aí a pessoa fica confusa. Está lá matutando, refletindo assim. Ganatarala, Vyuda Vikalpa, a indecisão. E depois, Vishaya Sangara. A pessoa começa a lutar com a matéria. Ela fala, olha, eu não deveria olhar para aquela mulher. Mas por quanto tempo ela consegue? Ela é quase obrigada a fazer, porque as gunas estão controlando ela. Ela não consegue parar. Então, no templo, normalmente os brahmacharis não ganham dinheiro, mas eles precisam de dinheiro para satisfazer os órgãos sensoriais e não ganham nenhum dinheiro. E aí ele começa a pensar, como é que eu posso ganhar dinheiro? E assim, Vishaya Sangara, a pessoa começa a lutar com a matéria. Dia e noite ela fica brigando com a matéria, mas ela é derrotada pela matéria. Utsahamai, Ganatarala, Vyuda Vikalpa, Vishaya Sangara. Dessa maneira, no fim das contas, a pessoa perde tudo. Assim, Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que a maioria daqueles supostos devotos, por conta de alguma inspiração externa, ou seja, eles não entenderam muito bem as coisas e eles acabam indo embora. Ou seja, eles encontram todas essas condições e aí não conseguem se estabelecer. Mesmo depois de assumir uma roupa de renunciante, de sannyasi, sem antes ter a qualificação, aquilo que Bhaktivinoda Thakur falou. Mas quem é que vai obedecer Bhaktivinoda Thakur? Quem é que vai obedecer Prabhupada? Prabhupada. Então, por fim, eles voltam para casa e se casam, jogam fora o voto de sannyasi. Essa é a condição. Assim, Bhaktivinoda Thakur falou. Muitas vezes ele falou, é melhor, antes da pessoa entrar na ordem de vida renunciada, a pessoa deve pensar repetidamente. A pessoa deve pensar repetidamente se ela é qualificada ou não. Você deve conversar consigo mesmo. Se você é hipócrita ou você é verdadeiro. Do contrário, grandes problemas podem surgir. Tem centenas, milhares de casos assim. Eles vão para o estrangeiro com roupa de sannyasi, dão palestra e depois 2, 3, 5 casos amorosos. Não é uma brincadeira. Maya não vai te permitir. Não é uma brincadeira. Até mesmo idosos caíram. Aqui mesmo, no templo aqui, pertinho, do lado do templo do Sr. Shiva ali, do outro lado, aquele templo, ele foi dado por o nosso Gurudeva. Eu não sei porquê, qual foi a condição, como que aquele responsável pelo templo acabou dando o templo para outra pessoa, não sei porquê. Qual é a razão? O principal templo ali é perto do portal, a gente poderia pregar muito ali. E o templo foi dado para o nosso Guru Maharaj. Depois ele acabou entregando para outra pessoa. Como um louco. Depois, por fim, o templo foi assumido por algum seguidor ali de Bana Maharaj, e um homem idoso abandonou o seu lar, ou seja, ele tomou Vanaprastha, ele abandonou sua casa, que era no sul da Índia, no extremo sul da Índia, perto do oceano. Abandonou sua casa, já era idoso, tinha mais de 65 anos. Aí tomou Vanaprastha, imediatamente tomou o sannyasa. Quem é que deu o sannyasa? Eu não sei, eu teria que buscar saber, porque sem saber eu não vou falar. E depois ele veio, se tornou responsável por aquele templo aqui, como um sannyasa, um homem idoso. E fazia o arati e tudo. E um dia, ele cometeu suicídio. O quê?
É um homem idoso. Aí ele escreveu uma nota: olha, eu fiz essas coisas sujas e eu não quero continuar vivendo porque tem minha filha, meu filho, minha esposa estão lá. Ele abandonou o corpo. Depois disso, um outro estrangeiro tomou responsabilidade, que eu não quero falar o nome dele. E ele quis quebrar o Samadhi de Ashram Maharaj. Ele planejou e ele contratou um criminoso, um homem, para capturar aquele local. Ele falou: olha, tem aquele Samadhi lá. E ele contratou um homem, pagou um homem, um Gunda, um criminoso, um capanga, para quebrar o Samadhi e jogar no Ganges. E de noite, Ashram Maharaj veio no sonho dele. E Ashram Maharaj falou: o que é que eu fiz de errado com você? Você quer me lançar no Ganges? Eu fiz tantas coisas por todos vocês. E o homem ficou com medo. E esse estrangeiro, aquele Acharya, caiu 7, 8, 10 dias atrás. Ele falou por escrito que tinha caído. Essa é a condição. Depois disso, agora, está lá naquela sociedade internacional. Então, quem pode cair, não há garantia. Não há garantia. Então, Prabhupada costumava dizer que nós, almas condicionadas, sempre temos essa chance de cair a qualquer momento. Então, a gente não pode expressar audácia, orgulho, falso ego. A qualquer momento a gente pode cair, é muito perigoso. Então, todos esses são os estágios por meio dos quais um devoto vai passar. Você não pode pular e ir até o Rupanuga Bhakti. Então, por que eu falei este verso no início? É muito raro. Ontem no Harikatha em Bengali eu estava explicando todos esses estágios. Agora, o ponto é, algum devoto estava ali cansado no meio do caminho. Eles não sentem nenhum interesse em bhajana. Falam: olha, ok, a gente não está progredindo, não está desenvolvendo nenhuma força, nada. Mas Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que, suponha que alguém esteja acorrentado. Ela está com uma algema e uma corrente. Então você está sofrendo por conta disso. E aí alguém secretamente vem e começa a cortar a sua algema que está no seu braço. A pessoa está lá cortando. Mas esse homem está cansado. Fala: me abandone, me deixe só. Veja, a gente já cortou a metade, então espere. Porque até que a algema seja cortada 100%, você sente a mesma dor. É uma algema de ferro que está acorrentada em algum local. Então, talvez já foi cortada 50%. Ainda assim, você sente o mesmo sofrimento. Então, Vishwanatha Chakravarti Thakur diz, às vezes, algum suposto devoto se sente cansado dessa situação. E eles abandonam o bhajana e vão embora. Eles pensam: olha, não fizemos nenhum progresso. Mas o progresso está lá dentro de você. Você não consegue ver. Você fala: não consigo fazer nada. Você progrediu. Mas, até o momento que você fica 100% livre, você não consegue perceber, você está sofrendo do mesmo jeito. É por isso que no meio do caminho, se você ficar cansado, perder a paciência, você pode se perder no oceano da matéria. Então, de qualquer maneira, você deve se manter tolerante. O verso com o qual eu comecei ele é muito importante. Rupa Goswami Pada, ele quis nos dar um excelente conselho, um conselho divino, que é sempre novo. Rupa Goswami Pada, ele quis nos dizer, nos aconselhar como você pode se engajar em bhajana continuamente, sem parar, sem nenhuma parada. Como é que você pode fazer isso? Você deve se ocupar dessa maneira. Ontem, em Bengali, eu estava explicando, mas eu não tenho tempo de explicar tudo em detalhes. Então, Rupa Goswami Pada disse que no momento que você puder descobrir que você está muito interessado em ouvir Harikatha, a todo tempo, e quando você ouvir, e depois disso
você estiver cantando Harinama ou falando Harikatha e a sua mente estiver conectada com aquela ali, ou seja, não é que você memorizou algo, está falando e a sua mente está em outro local, não é isso. Então, quando a sua mente está completamente repousando ali, porque Shravana, Kirtana e Smarana. Se lembre, Shravana, Kirtana e Smarana. Todos esses três são interrelacionados, muito conectados. Os outros também, mas Shravana, Kirtana e Smarana, ou seja, ouvir, cantar e lembrar, são muito conectados. Porque, suponha que eu goste de ouvir. Suponha que eu queira ouvir. Então, se eu quiser ouvir, alguém precisa falar. Se você não estiver falando, como eu posso ouvir? Então, de uma fonte autêntica, eu devo depender de uma fonte autêntica. Então, se alguém quiser ouvir, Shravana, então você precisa depender de alguém que está cantando, Kirtana. Alguém precisa falar. Ou suponha que você mesmo está cantando, como eu costumava fazer em Govardhana, Suryakunda, como um louco. 8 horas, no mínimo 8 horas por dia. Não tinha ninguém lá. Apenas os campos verdes por toda parte, e eu sentava e seguia falando. Harikatha, as escrituras, Srimad Bhagavatam, Garva Samhita, recitando o dia inteiro. E de tarde, claro, eles me pediam para falar no Harikatha. E eu pedia 2 ou 3 chapates e vivia como um mendigo. Então, eu costumava falar e, ao mesmo tempo, eu estava ouvindo. Aquilo que eu estou falando, eu também estou ouvindo, não é? Aquilo que eu estou falando, eu estou ouvindo. Então, Shravana, Kirtana e... Se eu estiver desatento, se a minha mente estiver totalmente fora do Haribhajana, se eu não estiver lembrando de Krishna, como eu poderei falar Harikatha? Quando alguém está falando Harikatha, alguém está fazendo Kirtana, a memória deve estar lá, a atenção deve estar lá, não é? Então, se não houver Smaranam, se não houver essa lembrança, ou seja, eu não consigo lembrar nada, estou falando como um louco, como é possível? Se eu estou falando, se alguém memorizar e puder falar por meia hora, isso é diferente. A pessoa se memorizou uma filosofia, eu não estou falando sobre isso. Mas um sadhu que está falando Harikatha continuamente, ele deve estar alinhado. A memória deve estar ali presente, alinhada. A memória, se a memória não estiver ali, a atenção não estiver ali, ele não vai poder falar. Muitas vezes, veja, um ofensor sentou na minha frente, muitas vezes, não foi só uma vez, 2 ou 3 ou 5 vezes. Imediatamente, quando eu começava a fazer o Vandana, alguém me interrompia. Eu fui para Tripura, sabe? Eles não sabiam. Eu costumo falar no Kartika, Harikatha continuamente, durante o mês de Kartika. Normalmente, no mínimo, 120, 130 Harikathas, porque 4 vezes por dia. E depois do Uttanekadasi, até o Purnima, eu estendo mais 16 Harikathas. Então, 120 em um mês, 120 Harikathas, ou seja, 30 dias vezes 4 Harikathas. Então, quanto? 120 mais 16, que são 4 dias. Então, 136 Harikathas. Mas, por acaso, o Purushottama também estava lá comigo. Todas essas pregações eu estava em Punjab, falando Harikatha continuamente. Em Jalandhar também. Aqui, lá, em vários locais. Depois disso, eu voltei aqui, na Bengala, na época do Kartik Vrata. E um homem me pressionou. Ele falou, olha, você deve vir em Tripura falar Harikatha o mês inteiro. E ele não era um devoto. Ainda assim, eu pensei, tudo bem, ele quer arranjar, o que há de errado nisso? Ok, se eu for em Tripura, lá é um bom local, Prabhupada costumava ir lá, dar aulas para os filhos do rei.
Prabhupada era um professor particular, lá quando ele era jovem. Então eu achei, não, tudo bem, eu posso ver o Sr. Jagannatha, ir na livraria. E eu fui lá. E no dia que eu cheguei lá, eu entrei no quarto onde eu iria ficar. Você ficaria louco, você não iria acreditar. Esse homem, ele de propósito comprou uma passagem de avião para mim. Veja, eu não queria ir de avião, eu sou um homem muito pobre, mas como eu poderia ir? Se eu for voando para Tripura, demora meia hora, mas se eu for por outro caminho, demora 3 dias. Ou seja, passa por várias montanhas, o que fazer? E aí eu cheguei lá, e depois disso, eu entrei no quarto, onde eu ficaria acomodado, estava tudo bem. E aí eu comi algo, eu cozinhei e comi água, não toquei nada de ninguém. Depois disso, aquele homem arranjou que eu falasse Harikatha no templo. Tinha uma Vyasasana, e eu fui lá, me sentei, olhei ao redor, mas a minha mente não estava em paz. Quando eu comecei a fazer o Vandana, imediatamente alguém falou, aqui você não pode falar Harikatha. De alguma maneira, eu não quis fazer nem o Vandana. Eu fiquei perturbado, alguma reação aconteceu. E imediatamente eu me levantei do asana e falei com ele, olha, eu quero voltar agora mesmo, porque o Kartika ainda não tinha começado, faltava um dia. Naquele ano, eles foram para Vrindavana, esses devotos foram para Vrindavana, porque o Baba não ia falar Harikatha, Baba ia para Tripura, mas eles não sabiam que imediatamente, secretamente, eu voltei e aí eu me sentei no Bhajana Kutir de Bhaktivinoda Thakur e fiquei o mês inteiro com a porta trancada fazendo Bhajana. Ninguém sabia onde que Baba estava. Essa é a reação. Então não é que qualquer pessoa pode me chamar e me dar dinheiro, eu posso ir. Não é assim. Eu não vou me sentir interessado. Assim eu fui embora. Isso foi um evento histórico. Imediatamente eu cheguei lá e voltei no dia seguinte. E faltava um dia para o mês de Kartika, um dia antes eu fui, e aí fiz Bhajana o mês inteiro no Bhajana Kutir de Bhaktivinoda Thakur, sem ninguém saber. Então, realização é algo muito grande, muito importante. Quando a sua mente, as suas palavras, a sua mente, as suas palavras e o seu ouvido não estão alinhados, então você não pode fazer bhajana, shravana, kirtana e smarana. Se a sua mente estiver desviada, imediatamente você vai perder a conexão, porque você não vai poder se lembrar, você não vai poder falar, e se você não puder falar, você não vai poder ouvir. Então, eu estou falando e eu estou ouvindo ao mesmo tempo, não é? Então, essas 3 práticas, Shravana, Kirtana e Smarana, elas estão interrelacionadas. Você mesmo pode praticar sozinho, assim como Bhaktivinoda Gorakshara Das Baba, ele cantava, ouvia e se lembrava ao mesmo tempo. Shravana, Kirtana e Smarana. De toda maneira, nós devemos ser muito cuidadosos. Srila Vishwanatha Thakur Thakur quis nos mostrar o bom caminho, e Rupa Goswami Pada, o verso com o qual comecei, é muito importante. Tannam Rupa Charitadi Sukirtanam. Tannam means Bhagavan Nam. Tannam significa o nome de Bhagavan. Tam Nam, o nome daquele objeto transcendental. Rupa Charitadi. Então, o nome de Bhagavan, a forma de Bhagavan, o caráter, as atividades de Bhagavan e Sukirtanano. Ou seja, o Kirtana sob a orientação de Guru Vaishnava. Quando você não está alinhado com Guru Varga, quando você está criticando eles, é 100% certo que a sua pregação não vai dar nenhum resultado. Talvez você pode viajar pelo mundo inteiro, mas a sua pregação não vai dar nenhum resultado nem mesmo para você. O que falar das outras pessoas? Você não poderá fazer nenhum devoto puro, mesmo viajando no mundo inteiro. Um só. Eu não estou falando de milhares. Você não vai poder purificar nem mesmo a si próprio, porque você não está alinhado com o Prabhupada e com o Guru Varga. Eu nasci do ventre da minha mãe.
e tinha uma conexão, esse cordão umbilical que alguém cortou e me tirou dali. E se eu negar a conexão que eu tenho com a minha mãe, como isso é possível? De qualquer maneira, eu tenho que abandonar a minha mãe, mas eu não posso negar que eu nasci dela. Até mesmo um homem materialista não ignoraria este ponto. Mas você está ignorando tudo, está rejeitando tudo. Como é possível? Um ser humano não faria isso. Ele tem humanidade. Assim, Shravana, Kirtana, Smarana, eu já expliquei. Então, Rupa Goswami Pada diz... Sukirtanano não significa Kukirtanano. Sukirtanano significa sob a orientação estrita do Guru Varga, você está falando. Todo Siddhanta, não um Siddhanta caprichoso para receber dinheiro, dólares. Você está falando aquilo que você ouviu. Talvez as pessoas possam me apoiar ou não. Você sabe, no passado, quantos devotos vinham até mim naquele local? Muitos devotos vinham. Mas eles perceberam que o Baba não pode fazer nenhum meio termo com ninguém. E gradualmente começaram a ir embora. Um dia, Bhaktivinoda Thakur falou para Bimala Prashadam, em Purushottam Dham, Jagannatha Puri, Sargadwar, perto do Samadhi Mandir de Haridas Thakur. Ele falou, bem, você pode seguir falando o Chaitanya Charitamrita por alguns dias, porque eu preciso ir para Calcutá por alguma razão, eu vou voltar. Bhaktivinoda Thakur costumava recitar o Chaitanya Bhagavata todos os dias naquele local. Bhaktivinoda Thakur foi para sua viagem e Bimala Prashadam começou a recitar o Chaitanya Charitamrita. Mas ele falava um Siddhanta tão estrito que era impossível de tolerar. Depois de alguns dias, Bhaktivinoda Thakur voltou e, de tarde, Bhaktivinoda Thakur falou, bem, hoje você pode continuar recitando, eu acabei de chegar e amanhã eu volto a falar. Então, Bhaktivinoda Thakur queria ver como é que ele estava recitando, quero ver. Depois disso, Bhaktivinoda Thakur se escondeu e ficou ouvindo. Depois disso, depois que acabou o Harikatha do Chaitanya Charitamrita, Bhaktivinoda Thakur saiu do seu quarto e falou, bem, agora eu sei por que tão poucas pessoas estão vindo te ouvir. Agora eu entendi. Primeiro eu pensei, por quê? Por que as pessoas, muitas pessoas costumavam me ouvir e agora quase ninguém está vindo te ouvir? Bhaktivinoda Thakur falou, agora eu entendi que o que você está falando, é a verdade absoluta. Então nem todo mundo consegue digerir. As pessoas desenvolvem uma desinteria e vão embora. Muitas pessoas vinham, até mesmo os acharyas daquela sociedade. As pessoas falavam, olha, você pode ir ouvir o Shambhava. Eles também ouviam. E gradualmente eles perceberam que Baba estava falando a verdade absoluta, que ele não pode fazer nenhum meio termo. Até mesmo para eles também, o meu amor não pode fazer nenhum meio termo. Se você puder provar que o meu amor tem uma duplicidade, está tudo bem. O meu amor, se você puder provar que eu tenho alguma duplicidade, está tudo bem, mas você não pode provar que eu posso receber Labha Puja Pratishtha e vou te lançar no fogo. Assim, sob a orientação do Shrota Panta, da linhagem exata. Prabhupada muitas vezes diz, se você não for capaz de se estabelecer no Shrota Panta, uma palavra, o que falar de pregação internacional? Uma das suas palavras, nenhuma, vai ter nenhum valor. Então você deve estar exatamente em linha, nem mesmo um ponto final, uma vírgula, um hífen, nada. Você deve seguir exatamente. Se você ficar bravo comigo, você pode ficar bravo e ir embora. Eu não tenho objeção, porque eu não tenho nenhuma expectativa de você, que você me dê guirlanda, dinheiro, nada. Eu quero buscar o benefício absoluto na sua vida. A vida é muito curta e você deve ouvir Harikatha e sair de Maya e fazer bhajana e voltar ao Supremo. Dessa maneira,
Tanyam rupa charitadi sukirtananu smritva. By remembering, smritva krameno. Ao se lembrar, smrita, kramena, gradualmente, e a sua língua, você deve ocupar. Você deve ocupar a sua língua. Você deve engajar a sua língua, a sua mente, cooperando com você. E você vai pronunciar algo que está em linha com o parampará, com a linhagem. Aquilo que aparecer, você vai dizer. E se a sua mente estiver em outro local, você está falando outra coisa, isso não. Assim, Tishtana Vraje, Uraga Nuga Bhajana, Urupa Nuga Bhajana, este é o segredo. Como é que você pode fazer? Quando a sua língua estiver falando o que está na sua mente, e você se percebe, seja mentalmente ou fisicamente em Vrindavana, mas se você estiver fisicamente em Vrindavana e a mente estiver na América, isso não. Tadanuragi significa aqueles Vrajavasis. Aqueles Vrajavasis. Eles têm tremendo amor aos pés de lótus de Krishna, ou aqueles Navadipivasis que têm tremendo amor por Gauranga. Eles também são Vrajavasis. E, de acordo com a variedade de raças, tem diferentes raças, humores. Então, aqueles que querem seguir Satimá, eles podem seguir por Vatsalya raça. E aqueles no modo da servidão podem seguir os que estão nesse humor. Tad Anurag Jananugami. Gadadhar Pandita, ele tem um bhava específico. Swarupa Gosai tem outro bhava. Roy Ramananda tem outro bhava. Cada um deles tem a sua especialidade respectiva. Você não pode misturar tudo. Você não pode misturar tudo. Então, Yashoda Ma, a gente não pode esperar que Mãe Yashoda, certamente não podemos esperar que Mãe Yashoda vá e assista a dança da raça de Govinda. É a mãe dele. Como a gente pode esperar? A gente pode esperar Yashoda Mãe ali? Eu estou vendo meu pequeno garoto dançando com as gópicas. Isso seria uma interseção de raças. Ou seja, tem uma linha reta indo e outra linha reta indo, elas se cruzam. Mas se tiver duas linhas retas, elas ficam paralelas, não se cruzam. Isso é um cruzamento de raças. Ou seja, se tem uma raça indo na mesma direção, tudo bem. Mas você está fazendo uma interseção de raças. Isso é uma ofensa. Isso não pode acontecer. Nós não podemos esperar que Mãe Yashoda assista a Rasa Lila. Meu menininho está fazendo a Rasa Lila. Isso é uma interseção de raças, uma mistura de raças. Então tem Matsala, Madhur, Sakya, Dasya Rasa, todas. Em Madhurya também tem vários níveis para aqui, só aqui, eu já expliquei tudo isso. De toda maneira, nós devemos ser muito sinceros, muito pontuais e ouvir um Siddhanta muito acurado. Então Rupa Goswami diz: e Sudam, Shridam, eles amam Krishna como amigos. Amigos, não é? Dessa maneira, as gópicas agem de uma maneira, tem um tipo de humor. Nanda Baba e Yashoda Maya tem outro humor. Então, aquela raça que existe no meu coração, ou seja, que eu tenho uma atração natural por aquilo, então, se eu tenho essa atração por Vatsalya Rasa, então o idealismo é Mãe Yashoda e Nanda Baba. Então você deve seguir assim. E o humor de amizade, se você tiver inclinação para isso, é Sridham, Sudam. Então, da maneira que eles estiverem servindo Krishna, você deve seguir. Você deve seguir aquele entre eles que se harmoniza, né, com o seu coração. E tem aqueles que estão no humor de servidão. Quando Krishna volta dos campos, eles
trocam a roupa de Krishna, limpam Krishna. Tadanuragi jananugami kalam naed akhilam. Even any fraction of second of E até mesmo, cada fração de segundo da sua vida não pode ser utilizado para Maya. Nem mesmo uma fração de segundo você deve usar para Maya. Naed, Akilan, esse é o conselho. Você deve engajar cada fração de segundo da sua vida em Krishna Bhajana. Tishtana bhaje tadanuragi jananugami kalam naed akhilam iti upadeshasar. Rupa Goswami diz, este é o conselho mais importante que eu posso dar para vocês. Eu quero aconselhar todos vocês. Se vocês puderem fazer isso, vocês podem ser bem-sucedidos 100%. E ao abandonar esse corpo, vocês podem ir para Vrindavana, Goloka Vrindavana. Bhagavan vai te aceitar. Esse é o caso de Gopakumar. Então agora, o Chaitanya Bhagavata, eu estava falando sobre o Chaitanya Bhagavata ontem, como é que os devotos, eles nascem em diferentes locais, e isso também, eles nasceram antes do Prabhu chegar nessa terra, ou na mesma época que o Prabhu estava aqui, ou até mesmo depois que o Prabhu já tinha partido. Então ele vem com todos os seus associados, em diferentes tempos. Alguns vieram antes, alguns vieram ao mesmo tempo, alguns vieram depois, como Narottama Thakur, Srinivas, todos são associados eternos de Gauranga, e de acordo com o tempo e circunstâncias são enviados para cooperar com o Senhor. So, nanastane avatirna haila bhaktagan in different places, all devotees. Em diferentes locais, todos os devotos nasceram, mas por fim, aquele imã atraiu todos os pedaços de ferro para cá e eles se encontraram em Navadvip. Eles nasceram em vários locais, mas esse imã atraiu eles para cá. E por fim, eles se encontraram com Mahaprabhu em Navadvip. Nanasthane avatirna haila bhaktagan Navadvip ase sagar haila mila. Se encontraram com o Prabhu para fazer as lilas. Navadvipe haivo Prabhur avatar ataev Navadvipe milan sabha. Why Jagannath Mishra? Então, por que Jagannatha Mishra? Por que é que Jagannatha Mishra? Por que Nilamba Chakravarti, Satima, Shrivas? Por que eles desenvolveram interesse em vir para Navadvip? Quem é que aconselhou eles? Eles nasceram lá longe, em... Como é que chama? Que é no norte de Bangladesh hoje em dia. Silet, Srihata. Silet, em Srihata. Todos eles nasceram lá. Ou seja, o pai, o avô de Mahaprabhu nasceram lá. Mas como é que eles vieram para cá? Quem aconselhou eles a vir para cá? Por que Adwaita Gosai veio de lá também? Adwaita Gosai também é de Silet. Por que ele veio aqui? Então ninguém pode dizer. Eles sentiram uma atração, como se um imã os atraísse para Navadvip. É um tipo de milagre. Porque isso é um arranjo divino. É um arranjo que o Gauranga Mahaprabhu iria nascer aqui. Ele tinha que nascer aqui. Então o avô, a avó, todos vieram para cá. Navadvipe haivo Prabhur avatar ataev Navadvipe milan sabha. That's why coming. Navadvip, Hanogram, Tribhuvanenai. Is Navadvip such a place? E esta Navadvip é um tal local que nos 14 mundos você não encontrará nenhum lugar que se compare com Navadvip. É um local exclusivo, incomparável. Tem o Ganga, Yamuna, Sarasvati ao entorno, os rios, tão maravilhoso, incrível. Navadvip, Hanogram, Tribhuvanenai, Jarhi, Navatirna Haila Chaitanya Gosai.
Mahaprabhu, Navadvip is not ordinary place. Então, Navadvip não é um local comum, é o Dhamma, é a morada do Senhor. E Bhagavan nasceu aqui. Chaitanya Mahaprabhu nasceu aqui. Avatariven Prabhu Janiya Vidhata, or Brahma Vidhata, as clear conception. Então, o nosso Brahma, o Senhor Brahma, tinha claro entendimento que o nosso Prabhu, Mahaprabhu, iria nascer aqui, assim como tem muitos slokas, versos, que a gente publicou naquele livro ano passado, ou seja, com tantas evidências das escrituras que Mahaprabhu viria aqui, dos Veda, Vedanta, Upanishada, do Bhagavatam, Mahabharata, muitas evidências. Tem muitos outros versos também que a gente não pôde colocar tudo. A gente colocou talvez 25% e o resto está lá em incontáveis documentos dos Vedas, Rig Veda, Atharva Veda, daqui e dali, Upanishadas, do Vedanta, por toda parte, no Mahabharata. A gente colocou naquele livro 25%. Alguém respondeu? O que é que eles podem dizer? A gente deu uma resposta absoluta ali. Como é que eles podem duvidar? E sobre Bhaktivinoda Thakur também. A gente respondeu e ninguém respondeu nenhuma palavra. E depois de algum tempo, nós queremos checar todos esses escritos e republicar. De toda maneira, Brahma, o Senhor Brahma, por saber que o meu Senhor nasceria aqui em Navadvip, Vidata é o Senhor Brahma. Ele arranjou toda a situação para que o meu Senhor viesse aqui e se sentisse confortável para fazer as lilas. Assim como eu disse ontem ou anteontem, das Gopikas, elas disseram que antes de Krishna vir para este mundo, todos os arranjos, Radharani fez os arranjos. Externamente, Radharani não tinha nascido, mas internamente Radharani estava preparando tudo. Olha, meu Senhor está vindo. E depois que Krishna nasceu, eles viram como era um milagre. Era como se todos os rios estivessem dançando, como se todos os lagos estivessem dançando, como se as colinas estivessem dançando, as nuvens estivessem dançando. O que é isso? É um milagre. E as frutas e flores nos jardins, e as plantações de grãos estavam todos dançando. É como se algo extraordinário estivesse acontecendo, mas elas não sabiam que Krishna tinha nascido. Então, antes de Krishna nascer, e depois que Krishna nasceu, foi um arranjo especial, por toda parte, feito por Radharani. Navadvip Henogram Tribhuvanenai Jarhi Avatirno Haila Chaitanya Gosai. E, ao saber o fato de que Bhagavan nasceria aqui, nesta Kali especial, Brahma fez vários arranjos especiais. O Senhor Brahma, olha, é o meu dever, o meu Senhor está vindo. Então, este tesouro escondido de Navadvip, quem é que pode descrever? E neste momento eu me lembrei de uma pequena conversa entre Swarupa Gosai e Srivas Pandita, em Hera Panchami, há muito tempo atrás. Ali, Mahaprabhu estava sentado com eles e Swarupa Gosai e o nosso Srivas Pandita estavam debatendo com base nas escrituras. Srivas Pandita falou, veja, o poder da minha Lakshmi Devi, ela pode bater nos servos de Jagannatha, quão poderosa ela é. E veja, a minha Lakshmi Devi, ela tem muitas riquezas, opulências, mas e a sua Radharani? Ela não tem nada, é uma vaqueirinha, ela é quase uma mendiga. E Mahaprabhu começou a rir. Mahaprabhu falou, Srivas, você é Narada.
É por isso que você está apoiando o humor de Vaikunta, mas você se esqueceu que Radharani, externamente, ela está lá no campo, com as vacas, mas internamente, qual tesouro oculto está lá? Se todo o infinito tesouro de Vaikunta, se todo o infinito tesouro de Vaikunta você colocar numa esquina de Vrindavana, Vaikunta vai ficar com vergonha também. Mas externamente, Vrindavana é madhurya, é cheio de doçura, porque se a Aishwarya, a opulência, superar madhurya, a madhurya não pode se manifestar. Se Krishna vier diante de você como um menininho, então você pode beijá-lo, colocar no seu colo, mas se Krishna vier com 4 braços e o disco, você vai ficar com medo e vai sair correndo. Olha, é Bhagavan. Então, dentro de Vrindavana, Mahaprabhu diz, até mesmo todo o tesouro de Vaikunta, se você colocar num canto de Vrindavana, Vaikunta vai ficar com vergonha, porque da madhurya, né, em Vrindavana tem imensas opulências, mas está coberto com madhurya, com a doçura. Similarmente, Navadvip é uma vila, mas hoje está coberto de prédios. Assim como Bombay, eu falo, como é possível? É uma vila. Navadvip é uma vila, mas hoje virou uma grande cidade. Se você quiser um apartamento, vai ser muito caro. Essa é a condição. Então, Navadvip Sampatti. Quais são os tesouros de Navadvip? Ninguém pode descrever. É infinito. Navadvip Sampatti ke Bornivare pare. What all are the hidden treasure of Navadvip? Então, quais são os tesouros ocultos de Navadvip? Quem é que pode contá-los? Cada um dos ghats, dos locais de banho de Navadvip, naquela época, era um local muito importante. Até hoje é muito importante. Então veja, tinham muitos ghats. Ghats são locais de tomar banho, né? Assim como em Mathura, tem 24 ghats. 24 locais de banho. Brahmara Ghat, tem vários ghats diferentes. Se você for para Vrindavana, Mathura, Vrindavana, ou seja, a cidade de Mathura, então você vai para as margens do Yamuna, tem 24 ghats lá. Mahaprabhu, ele tomou banho em cada um desses ghats, nos 24. E Kashi Varanasi também é um local muito importante. Kashi Varanasi, se você for na margem do Ganges, tem vários ghats diferentes, cada um tem uma história, tem um nome, tem incontáveis ghats. Então, quem é capaz de contar ou de estimar todos os tesouros secretos de Navadvip Dham? Cada um dos ghats tinha centenas de milhares de pessoas tomando banho. Centenas de milhares de pessoas? Sim, centenas de milhares. Você pode duvidar, como é possível, Maharaj? Os semideuses, eles também vinham na forma de seres humanos. Assim completavam centenas de milhares. Centenas de milhares. Também naquela época era uma população muito densa, né? Navadvip. De toda maneira, os semideuses também vinham em forma de seres humanos para se tomar banho no Ganges. E aqui também a Navadvip é uma morada transcendental, além de qualquer matéria. Eko Ganga Ghate Lokho Lokh Snan Kare. Tribudo Bayase Ek Jati Lokho Lokho. Tribudo Bayase Ek Jati Lokho Lokho. Saraswati Prasade Sabei Mahadukya. Tribudo Bayase. Tribudo Bayase mane young age, middle age. Esse verso diz, nos 3 tempos de vida, ou seja, infância, a idade adulta e na velhice. Like Brahman, Laksha, one man, ek jati. Então ele está dizendo que tinham muitos brahmanas de todas as idades. Então Bhaktivinoda Thakur escreveu isso também.
Balok, ou seja, crianças, adultos e idosos se banhavam no Ganges. E pela misericórdia de Sarasvati, a língua de todas as pessoas lá é como se Sarasvati se sentasse na língua das pessoas. A qualquer momento eles podiam falar qualquer shastra. Pessoas das 3 idades, pela misericórdia de Sarasvati, eles tinham todo esse conhecimento. Eram muito eruditos, muito poderosos. Sobe Mahadhapak Kori Garva Kare. E aí todos ficavam orgulhosos e falavam, eu sou um grande professor, eu posso ensinar, eu posso dar aula. Então aqui, até os pequenos meninos discutiam com grandes panditas, bhattacharyas. Lá a gente pode debater, debatiam as escrituras. Sobe Maha Adhyapak Kori Garva Kare. Balakyo Bhattacharya Sane Kokha Kare. Kokha means competition. Então eles competiam com os eruditos. Os pequenos meninos. O Pandita falava algo e eles rebatiam. E assim eles iam discutindo. Mahaprabhu também manifestou esse tipo de lila, de brincadeira. Ele falava, qual de vocês pode discutir comigo? E ele nadava no rio, ia para o outro lado do rio, e lá tinha estudantes se banhando também. Ele falou, o que você pode dizer sobre isso? Aí ele nadava para outro local. Mahaprabhu era muito inquieto, muito travesso. Então, você não vai acreditar, assim como de diferentes países, até recentemente, até 50 anos atrás também, se você calcular, todos os grandes homens muito instruídos, eles gostam de ir para Oxford para estudar, para ganhar um diploma. E depois disso, no período britânico, a faculdade de Calcutá se tornou a segunda do mundo. Muitos cientistas saíram dali. Muitos grandes cientistas, se eu der o nome deles, você ficaria surpreso. Todos aqui da Índia, da Bengala. Todos eles. E depois disso, a posição da Universidade de Calcutá se tornou a 30ª agora. Perdeu muita qualidade. As pessoas até querem cuspir no nome dessa universidade por conta de política. Então, naqueles dias, as pessoas costumavam vir para Navadvip, porque naquela época era o entendimento das pessoas, naquela época, que se a gente pudesse aprender em Navadvip, então o nosso estudo será perfeito. Assim como um homem, se ele ganhar um diploma em Oxford, a pessoa, você tem um diploma em Oxford? Você não sabe que muitos estudantes costumavam vir e eles não recebiam admissão, como na Universidade de Nalanda, em todo o mundo. Essa era a maior universidade. Antigamente, talvez 200, 400 anos atrás. E o que eu falei naquele dia, né? 9.400.000 livros foram queimados por um rei muçulmano, todos eles manuscritos. Levou 3 meses para queimar tudo. 3 meses queimando continuamente, dia e noite. E o diretor daquela universidade era Silbhadra, um homem bengali. Silbhadra. Então as pessoas vinham do Nepal. O Nepal era parte da Índia também, mas as pessoas vinham da China, do Japão, da Alemanha. As pessoas vinham de todos os locais para se matricular na Nalanda University, mas elas não conseguiam se matricular, porque tinha um reitor que testava as pessoas. Qualquer estudante que vinha, ele testava. Se ele falhasse, falava, volte para casa. Muitos, eles voltavam para casa chorando. Da China, do Japão, da Malásia, de vários locais. Todos de vários locais. Eles vinham, por fim, tinha um reitor muito sábio, muito inteligente ali.
E eles faziam uma fila, ele testava cada um, ele falava, olha, você não é qualificado, volte para casa, você não pode ser matriculado aqui. Assim como hoje em dia os estudantes fazem esse exame de admissão vestibular, e falhavam. Milhares de pessoas vinham, falhavam e voltavam para casa chorando. Só aqueles que eram muito afortunados, muito inteligentes, conseguiam entrar. Então tudo isso foi queimado. Bharata, a Índia é tal lugar onde tem um infinito conhecimento escondido, mas ninguém conhece. As pessoas queimaram isso. Dessa maneira, Navadvip, naquela época, Navadvip era o maior local de estudos. Qualquer pessoa que estudasse, que se formasse em Navadvip, a pessoa ia falar, oh, você estudou em Navadvip? Muito bom. O que você disse? Você estudou em Navadvip? Sim. Como Kashi Varanasi, Mithila, que é o local do nascimento de Sita Devi. São locais muito importantes. Então, primeiro de tudo, Varanasi, desde sempre, é um local importante de educação. E aí se tornou um local de Mayavadis, Varanasi. Então tem Mithila, o local da lógica, os Tarkas, né, da lógica. E depois, Navadvip se tornou o maior local de estudos. Porque Sarvabhauma Bhattacharya nasceu aqui, Vidya Vachaspati, quem é que não? Raghunandana, muitos, até mesmo os Smartas, aqueles Brahmanas, até mesmo se você quiser contar os Smartas Shastras, também, nenhuma autoridade no mundo inteiro poderia vir e discutir e debater com Raghunandana Acharya. Ele era muito erudito, escreveu grandes livros. Smarta. E também no campo da lógica e de vários outros shastras, era um reduto do conhecimento. Então, de diferentes locais, as pessoas vinham para cá para estudar em Navadvip e desenvolver esse gosto pelo conhecimento. Vidyarasa. Então, os estudantes vinham de toda parte. Lakkha koti adhyapak naikanischya. They are speaking countless adhyapak. Reader. Rama dishtipate sarvalok sukhe vashe. By the mercy of Lakshmi Devi, Rama. E pela misericórdia de Lakshmi Devi, Rama, eles viviam felizes em Navadvip Dham. Mas, de toda maneira, eles não estavam pensando sobre Paramartha, sobre o bem último. De toda maneira, eles não pensavam sobre o Paramartha, ou seja, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Estavam pensando nessas coisas mundanas e não em Paramartha. É isso que Vrindavan Das Thakur está dizendo. Então, se alguém estiver falando das escrituras materiais, ou Vyakarana sobre gramática, sobre lógica, ou escrituras materiais, ou seja, escrituras que não são autênticas, escrituras que não têm conexão com os Vedas, então isso é inútil, essas escrituras são inúteis. A pessoa só vai perder o seu tempo valioso. A cada fração de segundo da sua vida, você vai desperdiçar por conta desse conhecimento material. Ou em conversas mundanas, como você está? Como você está? Essa é a minha família, esse é o meu amigo. Isso é uma perda de tempo. Eu quero parar por aqui, porque o tempo não nos permite seguir. De toda maneira, nós fomos até o verso 62, Adikanda, segundo capítulo, verso 62. Amanhã posso falar mais, de toda maneira. Tannama rupa charitadi sukirtananu smritva kamena rasana manasi niyajya tishtana bhaje tadunuragi jananugami kalam naid akhilam iti upadesha saram vancha kalpadurus. Kipa sindhu patitanang pavana bhavishnabhya.